Bom, agora a gente volta a falar da rebelião que deixou 60 presos mortos no Amazonas. Para isso, nós conversamos aqui com o professor da FGV e associado ao Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Rafael Alcadipani da Silveira. Rafael, obrigada pela participação aqui conosco no Link Record News. Bom dia, Rafael. O ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, já disse que vai transferir os responsáveis por esse massacre para presídios federais. Gostaria de saber o que isso significa na prática, se é uma punição e se não deveria ter sido feito antes isso. Olha, infelizmente, toma-se atitude depois do fato ter sido consumado. Ao menos um ano já se sabia entre os pesquisadores, entre as pessoas da área, que uma carnificina como essa poderia acontecer. Há um ano? Há mais ou menos um ano já havia previsões de que isso poderia acontecer. Já haviam os primeiros movimentos da facção criminosa paulista em direção a tomar esse tipo de atitude. É a chamada tragédia anunciada, né? Sim, é uma crônica de uma morte anunciada, infelizmente. E, diante disso, claro que você transferir os líderes é uma boa atitude no momento, né? Você precisa transferir os líderes, você precisa fazer com que o presídio, de fato, seja controlado pelo Estado, algo que parece que não está acontecendo nesse caso específico, e você precisa investir para se mudar o sistema prisional brasileiro, que está completamente falido. O que muita gente em casa deve pensar, poxa vida, agora os líderes vão ser transferidos, por que não fizeram isso antes? Mas fato, não fizeram. A partir de agora vão para presídios federais, que teoricamente, pelo menos a população vê assim, são presídios com uma estrutura muito melhor, uma qualidade, digamos, de vida para o preso muito melhor. E isso acaba revoltando diretamente a população que paga impostos e acaba também subsidiando o custo desses presos. E aí, professor? Mas eu acho que esse é o erro do pensamento do brasileiro típico. Investir em sistema prisional é investir no futuro do país. É você ter certeza que a pessoa vai ter uma punição correta. O que acontece hoje no Brasil é que essas masmorras medievais que nós temos no Brasil, elas são grupos, são lugares onde você traz o preso para a facção criminosa. É lá que eles são arregimentados para a facção criminosa, porque o Estado não tem comando. Quem comanda são as facções criminosas. Então, a gente precisa investir em um sistema penitenciário que seja um sistema penitenciário decente para o país que a gente tem. E a gente precisa investir em efetividade de pena para crimes, que não é o que tem acontecido hoje no Brasil. Hoje a gente prende muito mal. E, diante disso, a gente tem uma superlotação dos presídios e porque o povo também não quer que invista em presídio, mas investir em presídio é investir na segurança de todos nós. Pode falar. Agora, com relação à segurança, presídio federal, então, qual é a diferença maior, além, claro, da estrutura, não haver superlotação, mas com relação à comunicação? Há digamos, um cercamento muito maior, por exemplo, nessa comunicação. Aí, realmente, não consegue-se entrar com celulares, com drogas, é uma revista um pouco mais minuciosa. É isso, então, exatamente, é por isso que esses líderes vão para esses locais? Eles são lugares mais estruturados, né? Eles são lugares onde os agentes ganham mais, onde você tem um controle maior do que acontece ali dentro, bloqueadores de celular e coisas do tipo. Agora, você nunca pode dizer que um presídio é impenetrável. Presídios podem ser penetrados por drogas, podem ser penetrados por celulares e coisas do gênero. A questão é que quando a gente está tendo que colocar no presídio, é porque a gente já errou muito, a sociedade já errou muito, o governo já errou muito, né? Quando a gente chega num caso com uma barbárie como essa, o presidente da República está com as suas mãos sujas de sangue, porque ele sabia que isso poderia acontecer. O ministro da Justiça sabia que isso poderia acontecer. Então, a gente não pode chegar ao ponto de ter que prender as pessoas. A gente precisa trabalhar como sociedade para evitar que isso aconteça. Agora, professor, falando do momento do massacre em si, né? O secretário disse que não invadiu para evitar um Carandiru 2 e que a rebelião, as mortes aconteceram bem nos primeiros minutos da rebelião. Esse foi o procedimento correto? Como que deve ser? Como que a polícia deve atuar nesses momentos de rebelião? E são momentos muito delicados em que pode haver muitas mortes, como aconteceu nesse complexo penitenciário em Manaus, né? Sim, isso é um momento muito delicado e eu tenho certeza que o comandante da polícia naquele momento, ele tomou a atitude que achava mais correto para proteger os seus policiais, para proteger a sociedade e para proteger as pessoas que estavam dentro do presídio. Uma invasão como essa, geralmente sem luz, com um contingente de policiais muito grande, com superioridade de armas muito grande, a gente pode gerar um novo Carandiru.
né? De novo, o telespectador pode estar falando, não, é isso que tem que acontecer, mas isso não resolve o problema. A gente mata muito no Brasil, a gente prende muito no Brasil, a gente não resolve o problema de segurança pública. Segurança pública se resolve com inteligência, se resolve com investimento na área, se resolve com a gente tirar o jovem da periferia e dar uma condição de vida para ele. Enquanto isso não acontecer, a gente vai viver barbárie atrás de barbárie. Agora é interessante até falar das pessoas que pensam, os presos estão lá, que se matem, né? Eu penso, claro, totalmente o contrário disso, mas tem muita gente que pensa assim. E qual que é o perigo de pensar assim? Porque eles estão se matando lá dentro, mas eles podem se matar lá fora e a coisa pode ser generalizada, né? Existe um potencial que esse conflito entre PCC e as outras facções, isso vá para as ruas. E você pode começar a ter invasão, uma facção querer invadir áreas do outro do tráfico em regiões metropolitanas de São Paulo. Esse cenário não está muito distante. O ponto fundamental é o seguinte, segurança pública se resolve com inteligência. Quando você tem uma ação inteligente do Estado, a gente não tem feito isso. É natural que o telespectador, é natural que o cidadão comum no Brasil esteja muito cansado do que ele tem visto e queira resolver o problema. Porque você tem medo, a mulher no Brasil hoje tem medo de ser estuprada, você tem medo que o seu filho não volte a casa quando ele vai em algum lugar. Todos nós estamos fartos, estamos cansados dessa situação de segurança pública. E a solução simples é o que aparece mais fácil. Só que não existe solução simples para problemas complexos. Ou a gente começa a encarar o problema de frente, no meu ponto de vista, isso passa por regulamentar o mercado das drogas. O álcool foi ilegal nos Estados Unidos durante muito tempo e não deu certo. A droga é ilegal, a gente perdeu essa guerra. O próprio Estados Unidos tem mostrado que esse é o caminho, tem legalizado a cannabis em alguns de seus estados. Então, nós perdemos essa guerra. A gente precisa mudar com isso para não enfiar tanta gente assim no sistema de justiça criminal. E, a partir daí, começar a atuar de uma maneira mais inteligente. Rafael, com relação ao tema da nossa enquete, o crime organizado tem solução? Isso e muito mais, a gente vai pedir para que você explique para a gente numa outra parte dessa entrevista que esclarece esses pontos que agora a sociedade realmente se pergunta. E aí, como é que fica a situação, principalmente do sistema carcerário, do tráfico de drogas, o crime organizado, o que fazer daqui em diante? Então, aguarde mais um pouquinho, daqui a pouco o senhor retorna. Aqui, Record News, de volta. De volta agora com a sua participação. A gente perguntou na enquete do dia se você acha que o crime organizado tem solução. Isso porque aconteceu aquela crise em vários presídios de Amazonas. Em uma delas teve um massacre que deixou 56 mortos, mais 4 mortos em uma outra penitenciária. E a gente faz essa pergunta hoje. Para participar é só usar a hashtag Link Record News para votar na nossa enquete ou ainda mandar a sua mensagem via WhatsApp. O número é esse que vai aparecer aqui embaixo. O 11 95307 1851 e tem gente participando já. É isso mesmo, vamos conhecer a sua participação, a sua opinião agora na tela, que chega por WhatsApp. Vamos lá, primeira mensagem. De onde chega e de quem é? De Goiás, é o Carlos que participa. O crime organizado tem sim como ser controlado, desde que as pseudo-autoridades sejam extirpadas do poder em nosso país. Opinião do Carlos, obrigada pela participação. Mais uma mensagem chegando agora da Idália, de Capelinha, Minas Gerais. O crime organizado só terá solução quando todos os presídios tiverem interruptor de sinal de telefone e internet. Tá certo, então, a sua opinião registrada. Obrigada. O Natan de Indaiatuba, São Paulo, coloca assim: basta os nossos dirigentes terem mãos firmes e o desejo de acabar com isso. É o que acha o Natan. Obrigada. Agora a mensagem do Carlos, de Mauá, São Paulo. Não existe a menor possibilidade de recuperação do setor prisional no Brasil e a tendência é piorar cada vez mais. Pensa então o Carlos. Obrigada pela sua participação. De Araraquara tem a mensagem do Lucas. Infelizmente, o crime é mais organizado do que a polícia e o Estado. Enquanto não houver mudança real dos governos, acho difícil quebrar os esquemas do crime organizado. Obrigada, Lucas. Agora o Eduardo Henrique, de São Paulo, capital. O crime organizado só vai diminuir no Brasil quando os criminosos saírem do poder. É o que pensa o Eduardo. Obrigada. Erivonaldo, de Lago do Junco, Maranhão, infelizmente não há possibilidade de o crime organizado ser extinto, pois, como o próprio nome já diz, é organizado e conta com bases em todos os segmentos da sociedade. Obrigada pela participação. Faça como eles, então, envie aqui a sua mensagem, registre o seu voto também até a segunda edição, mais interatividade até o resultado oficial da enquete do dia para você. Bom, a gente continua falando, então, sobre a rebelião que deixou 60 presos mortos no Amazonas. Voltamos a conversar com o professor da FGV e associado ao Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Rafael Alcadipani da Silveira. Rafael, muita gente desanimada, né, com a questão da solução de crimes organizados em todo o país.
E aí a gente coloca a pergunta da enquete, então, há solução para o crime organizado? Olha, se você for ver no mundo todo, em sociedades muito mais desenvolvidas do que a nossa, como no Japão, você tem crime organizado. Tá certo? A máfia japonesa, ela é bastante forte e prevalecente. A questão é qual é o poder que esse crime organizado tem. E no Brasil ele tem um poder excessivo. A forma de combater o crime organizado é, primeiro, você tem que sufocar essas facções financeiramente. Você tem que ter ações para que sufoquem elas financeiramente. Segundo, isso inclui, no meu ponto de vista, regulamentar o mercado das drogas para que eles tenham menos recursos para poder comprar arma, para poder fazer esse tipo de ação mais complexa como eles têm. O capital mesmo é baseado hoje no tráfico de drogas, né? Sim, uma boa parte. Cerca de 30% do movimento que eles têm é relacionado com o tráfico de droga. É o que dá muito dinheiro. O que mais está envolvido nisso? Você tem roubos a banco, você tem crime... Em São Paulo disse, inclusive, que o crime comum está relacionado com a facção criminosa. Alguns criminosos precisam pagar taxa para a facção criminosa e tudo mais, né? Você precisa também ter uma ação firme do Estado de remodelar o modelo do sistema de justiça criminal no Brasil e de segurança pública, porque ele está falido. A gente começa 2017 com uma chacina em Campinas, onde as pessoas, a esposa do assassino já tinha comunicado várias vezes à polícia e nada foi feito. E você tem um crime como esse que era uma crônica de uma morte anunciada. Ou seja, nós não estamos dando mais resposta. Nós precisamos cobrar para que os nossos políticos e que os nossos governantes levem segurança pública a sério. Nós não estamos levando esse problema a sério. Professor, teve nesse relatório que foi feito há cerca de um ano, que é de um órgão, inclusive, ligado ao Ministério da Justiça, mostrou, inclusive, que uma área que seria chamada de seguro, que é para detentos mais perigosos, tal, foi nessa área que aconteceu o massacre na penitenciária, naquele complexo penitenciário em Manaus. Como que funcionam essas áreas e o que acontece que essas áreas são mais perigosas, como o próprio relatório já tinha apontado? Essas áreas são colocados criminosos que não são aceitos pelos outros membros do sistema prisional. Estuprador, assassino de criança, pessoa que mata a própria mãe, por exemplo, e também criminosos de facções rivais. Então, existe uma separação no sistema para que estas pessoas não sejam vitimadas pelos outros presos. O que acontece é que sempre que há uma rebelião, o seguro é a primeira área que é invadida pelos rebelados para tomar como refém e para matar esses criminosos, porque há um tipo de crime, tipos de associações criminosas que nem os criminosos aceitam. Agora, havia também superlotação, tem gente que fala em 170% de superlotação, tem veículos que falaram, órgãos que falaram até 3 vezes mais. O fato era que era muito complicada a situação lá. E agora, então, o governador anuncia mais 3 unidades prisionais que vão ser construídas. Por que isso agora? Por que não conseguiu? Porque se tem o dinheiro agora, não poderia ter construído antes isso? Porque morreram mais de meia centena, porque tem toda a mídia internacional, a mídia popular, né? A pressão popular. Nessa hora o dinheiro aparece e consegue se construir, então? Na verdade, nessa hora, eles precisam dar alguma resposta para a sociedade e começam a criar paliativos, né? O governo federal não tem levado a sério a questão de segurança pública. Os governos federais não têm levado. Esse governo não é exceção com relação a isso. E nós vamos viver essas situações de barbárie e de calamidade enquanto esse problema não for encarado de frente. Não vai resolver isso de maneira simples. Agora sim, o presidente da República tem as mãos sujas de sangue, ele é responsável direto por essa situação, porque ele sabia que isso poderia acontecer. Ele foi informado de que isso poderia acontecer e não tomou providência nenhuma. Agora, uma situação que chama muita atenção e que a gente ouve falar na boca miúda, tudo. Por exemplo, tivemos jogos aqui no Rio de Janeiro, poucas ocorrências foram registradas, parece que a paz habitou ali nos morros cariocas, estão realmente movimentados e com uma criminalidade muito grande. Fala-se muito de que nesses momentos, em alguns momentos, há um acordo entre autoridades e o crime organizado também. Isso de fato existe, professor? E seria talvez uma forma de se chegar a uma trégua, uma paz entre essa crise penitenciária que é tão instalada? Existe uma ética entre Estado e criminoso que geralmente é respeitada. Então, existe uma série de regras implícitas na relação entre os policiais e os criminosos e entre o Estado e os criminosos. Você ceder a uma trégua e fazer uma negociação como essa, isso tende a acontecer, não de forma objetiva, direta, não vai sentar o chefe da facção com o governador do Estado, mas intermediários eles vão levando e vai se criando, digamos assim, um senso comum sobre como eles devem agir, mas isso é muito perigoso.
O PCC cresceu em São Paulo porque ele nunca foi enfrentado de forma efetiva pelo governo do estado de São Paulo. Nós estamos vivendo essa situação de força do PCC porque ele nunca foi enfrentado e sempre esses acordos tácitos foram acontecendo. E quando você rompe um acordo tácito, como aconteceu em 2006, por exemplo, quando você teve os ataques, é muito penoso, tanto para a população quanto para os criminosos. A questão é que o enfrentamento ele tende a não ser tão produtivo. O que você tem que fazer é agir com inteligência, é tirar os meios de financiamento desses criminosos, é retirar os meios de comunicação. Por exemplo, quando o governo federal ofereceu várias vezes, o governo anterior, para que os líderes do PCC fossem colocados em presídios federais, mas isso nunca aconteceu. Então, assim, isso possivelmente faz parte de um acordo maior para que essas coisas não aconteçam, para você manter a estabilidade do sistema em São Paulo. Agora, ou você começa a agir de forma decisiva, você começa a tirar os recursos dessas pessoas, as condições de comunicação, com bloqueadores de celular, nos presídios, com presídios que dê conta do volume que a gente tem, uma melhoria da quantidade de pessoas que você coloca nessas masmorras medievais, que são os nossos presídios, ou nós vamos ficar enfrentando problema atrás de problema e crise atrás de crise. Professor, só um instantinho, porque a partir de agora, parte da nossa rede fica com a programação local. E a gente continua aqui com o jornal Link Record News, na presença do professor Rafael, que nos ajuda a esclarecer esses pontos da crise penitenciária. Um ponto muito curioso, houve essa rebelião, a suspeita é realmente por causa de briga entre facções. No Rio de Janeiro, nós vemos ali a disputa pelo tráfico de drogas no morro e outro a invasão entre os morros. Agora, de que forma há essa disputa das facções, por exemplo, dentro dos presídios, pelo controle das regiões? Como é isso? O tráfico naquele presídio, é isso que está sendo disputado? Qual que é essa briga exata? Os líderes das facções geralmente estão dentro dos presídios. E esses líderes tendem a impor a ordem e tendem a impor a disciplina naquele local. Tanto é que há relatos que esse presídio em Manaus tinha internet, tinha alguns cômodos, tinha frigobar, tinha todo um privilégio que geralmente os chefes dessas facções eles acabam tendo dentro dos presídios. Tá certo? Então, mas como é que... Aí a gente se pergunta como eles conseguem esse tipo de benefício. Enquanto outros presídios federais, teoricamente, há bloqueadores de celular, essas regalias não são dadas, como eles conseguem isso em outros presídios? Há conivência, então, de autoridades para que se chegue a essa situação? Eu acho que não apenas conivência, mas também o medo, né? Uhum. Se você é um agente prisional e eu falo, olha, se você não trouxer para mim o celular, ou se você não deixar entrar coisa X ou coisa Y, eu sei onde você mora, eu sei onde mora a sua família, eu vou matar todo mundo. Essa é a realidade dos agentes prisionais do Brasil, que estão submetidos a essas condições, tá certo? Quer dizer, são uma das profissões onde as pessoas mais sofrem. Porque eles estão submetidos à chantagem, eles estão submetidos à vingança. Vez ou outra a gente vê a família do agente prisional ser morto. Então é muito difícil você regular. No governo federal você consegue porque você tem menos presos, onde não tem tanto esse contato face a face, nas supermax, nas prisões de segurança máxima, onde você abre e fecha a porta à distância, você não tem tanto esse contato face a face. Num presídio superlotado, com o duplo, triplo da capacidade, né? Se você não consegue individualizar os prisioneiros, você não consegue separar essa massa, então você não consegue agir como Estado, né? O ideal é que você tivesse um sistema penitenciário melhor, mas aí fica a questão, nós vamos construir quantos presídios? Esse país vai construir presídio ou vai construir escola? O que nós vamos fazer para evitar que a pessoa chegue nessa situação? Um trabalho anterior, né? Trabalho anterior. Professor, muito obrigada pela sua participação aqui. Rafael Alcadipani, é isso mesmo, professor da FGV e também do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Muito obrigada pela sua participação, esclarecendo então essa crise, esse massacre que aconteceu em uma penitenciária no Manaus, né, em Amazonas, esclarecendo então toda essa situação para a gente. Obrigada pela sua participação e até uma próxima. Até a próxima.